Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 7 de fevereiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. De imediato, te convido aí para se inscrever aqui no canal, passando o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, para se inscrever no canal Dalto Vieira Investe no YouTube. Passando o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima aí da opção inscreva-se, vai aparecer a opção de se inscrever aí gratuitamente no canal. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão de forma gratuita, basta passar o mouse aqui, na verdade clicar em cima do card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos descritos que vão estar na página que será aberta. Após isso, seguindo esses procedimentos, você vai ter acesso aí gratuito durante um determinado período para testar esse serviço das recomendações, receber essas recomendações de compra e venda no seu celular, no seu desktop, em tempo real. Vamos lá, falando aqui na videoanálise de hoje sobre Ibovespa, também futuros, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, QGEP, Gol 4, BBAS3, SMLS3. Além disso, vou comentar BRFS3 e USIN 5. Ibovespa no dia de hoje, candle de indefinição em relação a essa grande queda. Primeiramente, uma chance de ser um candle, uma parte aí de correção, e aumentando a chance de poder ter até outro candle aqui para baixo no índice Bovespa. Lembrando, suportes mais relevantes para o Bovespa lá em topos anteriores, na faixa de 91.242 pontos. Pelo gráfico semanal é justamente o topo anterior do gráfico semanal. Então esse seria o suporte mais relevante, um suporte intermediário na média móvel exponencial de 13 períodos, nesse momento 91.655 pontos para o índice. A resistência agora imediata, o desafio imediato para o Ibovespa seria voltar para cima da região de 95 mil pontos a 95.443. Então essa é a zona de resistência imediata para o índice Bovespa. Voltando aqui para cima, já dá um aspecto um pouco maior de enfraquecimento da queda, não necessariamente que para ter um movimento inteiro aqui para cima. Seria menos provável nesse primeiro momento, mas pelo menos enfraqueceria essa queda, que poderia vir um pouquinho mais para baixo logo na sequência, que é a questão do movimento de correção do gráfico semanal, que a gente abordou ontem aqui falando sobre essa questão, então, inclusive na live de hoje falando sobre essa questão dos zigue-zagues aqui do gráfico semanal, que a gente tem essa chance de poder ter esse movimento aqui para baixo no índice, para baixo ou de forma lateral. Nos futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo hoje para você, dê um like, dê um joinha de imediato aí, agradeço joinha no YouTube, né, um like aí no YouTube. Agradeço de imediato. Nos futuros mini índices, a gente tem aqui no gráfico de 60 minutos uma tendência de baixo, topos e fundos descendentes. Só que aqui nesse momento está dentro de uma correção. Dentro desse processo de correção, se ampliar aqui o movimento de subida, que seria basicamente dizer que aqui foi tudo uma queda, e isso aqui seria uma correção meio que em duas etapas para ter outro movimento para baixo. Ou seja, se abrir aqui subindo no gráfico de 60 minutos e proporcionar logo na sequência a perda da mínima desse candle anterior, vai ficar muito mais favorável para se buscar a venda de topo descendente no gráfico de menor periodicidade, gráfico de 10, gráfico de 15 ou mesmo gráfico de 5 minutos. Então isso seria mais interessante em termos de estratégia aí para venda de day trade, isso aqui acontecer. Se abrir caindo, não descartaria a possibilidade de trabalhar com venda de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 5 ou de 10 minutos. Mas essa entrada aqui com a sinalização de baixa nessa zona de resistência de fundo anterior, seria ainda mais relevante a chance de se ter um movimento para baixo no G60, apoiando muito mais operações de venda num prazo menor, ou seja, em operações mais curtas ali no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Resistência então na faixa dos 98.680. Depois disso, uma região lá na casa dos 95.470. Para a ponta compradora, cenário um pouco mais difícil nesse momento, ou seja, teria que realmente abrir de maneira muito forte para cima, fechando ali para cima da média e passando a gerar sinalização de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, principalmente de fundo ascendente, mais distante dessa região dos 95.470 e mais próximo possível da região ali na faixa dos 95 mil pontos, o suporte na faixa dos 95 mil pontos a 94.790, enfim, essa faixa aqui de preço. De 94.900, eu falei 95, mas 94.900, essa faixa aqui, fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, seria mais interessante para a ponta compradora. Mas confesso que o interesse maior no primeiro momento, olhando o gráfico do jeito que ele está, ou seja, não computando aí numa abertura forte para cima, seria um pouco mais para se trabalhar na venda. Um cenário mais positivo seria esse para a ponta vendedora
no mini índice, a favor da tendência do G60 e do movimento de baixo do gráfico diário. No dólar, o dia de hoje apresentou aqui um dia de alta, aqui com alta de 0,55%, tem todo um movimento de subida aqui no gráfico diário, assim como aconteceu aqui, agora fechando acima da média, demorou menos tempo aqui para vir para cima da média, menos tempo aqui do que aqui para vir para cima da média, mas ainda continua dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário, só que o movimento atual, que é o movimento de correção da tendência de baixa, está dentro aqui desse movimento de subida. Para se gerar algum cenário mais favorável para trabalhar na venda, topo descendente no gráfico diário do dólar, melhor ainda o cenário para se trabalhar um pouco mais na venda. Mas nesse momento, o que a gente tem no G60 é uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, inclusive até proporcionando aqui nesse momento a sinalização de fundo ascendente. Proporcionando preferencialmente uma abertura para cima e fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para buscar a operação de compra. Se o dólar resolver voltar para baixo desse nível aqui, que era um patamar de antigo topo e que funcionou aqui tanto como suporte, aqui também como suporte, voltou, abriu aqui caindo, veio para baixo desse patamar e proporcionou topo descendente abaixo de uma região ali na casa dos 3.716,50 a 3.718, abaixo dessa região aqui, topo descendente no gráfico de 10 minutos fica mais para a ponta vendedora. Ou mesmo, se o mercado abriu azedando aqui para o dólar, veio forte para baixo da região dos 3.713 a 3.700, tende a funcionar como patamar também de resistência para trabalhar mais na ponta vendedora. E o dólar, logicamente, acima ainda mais da região dos 3.726, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. PETR4, vamos para as ações. Dia de hoje, de forte queda de 1,57%. Foi lá bater numa zona de suporte a Petro, mas conseguiu se recuperar um pouco, deixar aqui uma sombra inferior, mas o cenário ficou de indefinição na tendência no gráfico diário. Uma tendência que vinha sendo uma tendência de alta arrastada, agora a gente já tem um cenário de indefinição da tendência. E esse ponto é um ponto importante. A Petro abaixo desse patamar, proporcionando sinais de baixa no G60, mas só ela ter furado essa região já é um sinal mais relevante. A mínima aqui foi 24,66, essa mínima 24,66 também. Furou só esse fundo aqui anterior, 24,74 de mínima. Se a gente olhar para o gráfico 60 minutos da ação, se ela proporcionar aqui esse movimento de subida no G60, deixa eu só desenhar aqui de novo, esse movimento sim de subida no G60 e depois sinalizar topo descendente no gráfico de 60 minutos, ficaria mais para se buscar uma venda, ainda mais se esse topo descendente se aproximar aqui dessa região de resistência no G60, que fica na faixa de R$ 25,32 a R$ 25,41. Então, isso seria o cenário um pouco mais para se trabalhar numa venda na Petro, mais aqui para cima, se afastando um pouco mais da zona de suporte que está localizada aqui no gráfico diário. Vai basicamente de 24,77 a 24,66. Depois disso, vamos falar aqui de Vale 3, que no dia de hoje perdeu o suporte lá, gerou pivô de baixo no gráfico diário, tendência de baixo no gráfico diário, tendência de baixo no gráfico semanal, enfim, ativo alinhado para baixo no curto prazo, no curto a médio prazo alinhado para baixo. Então não vejo sinal de compra ainda na Vale 3, não gerou um candle tão de indefinição. Fosse arriscar um pouco mais, superação da máxima do pregão de hoje. Alternativa de uma possível compra contra a tendência, tentando pegar o próximo movimento de subida e, logicamente, conduzindo a operação através de mínimas ascendentes no gráfico diário. O afastamento do preço para a média móvel exponencial de 13 períodos nesse momento, aqui no gráfico diário, está na faixa de uns 3 vezes a volatilidade média dos últimos 10 pregões. Então, um afastamento grande, ou seja, teria um espaço aí para subida para buscar a média, para não se exigir tanto para cima um movimento, mas enfim, é uma das alternativas para buscar a operação de compra de contra-tendência seria essa no gráfico diário, ou sendo mais ousado, se abrir aqui para baixo e proporcionar algum fundo ascendente também afastado da média, fundo ascendente não, fundo no gráfico 60 minutos também afastado da média móvel de 13 períodos, também seria uma primeira entrada mais agressiva aqui de compra na Vale 3. Tentou subir no G60, bateu aqui nessa região de antigo suporte, agora com a tendência de funcionar como resistência de 42,38 até o gap de hoje que ficou aqui, fechou, mas continuou funcionando como resistência em 42,46, veio aqui nessa região no gráfico intraday, bateu aqui, gerou sinal de topo descendente mais para ponta vendedora pelo intraday, tentando pegar um movimento mais curto aí para baixo. Suporte mais relevante para a Vale 3, aquela região que já mencionei na análise especial, para quem não viu essa análise,
dá para, no canal aqui no YouTube, pesquisar sobre análise especial Vale 3. E aí vai aparecer essa análise especial, uma região que eu falo lá na faixa dos R$40 a R$38, região importante de suporte para o ativo, principalmente para entrada de prazo maior no papel. QGEP 3, recomendação de compra no pregão de hoje pelo gráfico de 60 minutos. O ativo fez esse movimento, veio aqui embaixo e gerou essa sinalização de subida. Se superasse essa máxima, tentaria pegar justamente o movimento de alta. A ação já veio aqui depois que acionou a entrada, na hora seguinte já acionou a nossa saída aqui, um stop mais curto em cima desse candle. Essa operação de compra na QGEP3 proporcionou uma perda de 1,92%. Isso representou uma redução de 0,25% do capital total, a operação da QGEP. Ativo que continua dentro de um contexto de tendência de alta no gráfico diário e que pode aqui nessa região que ela está testando de topos anteriores proporcionar alguma sinalização de subida na sequência, e aí continuo monitorando o papel para ver se gera algum sinal de alta em cima dessa região de antiga resistência, agora como podendo funcionar como suporte, inclusive com gap que foi fechado no pregão de hoje. Falando agora de ativos que justamente estão voltando em uma região de suporte proporcionada por topos anteriores, começando pela Gol 4. A Gol 4 vai se aproximando da região aqui de antigos topos, na verdade já começou a testar esse aqui, né? Então vai se aproximando, quanto maior o tempo que ela vier aqui e não deslanchar para baixo, proporcionando alguma sinalização para cima, voltaria a pensar em buscar uma compra em cima de Gol 4. Tá? Quando eu falo voltar a pensar em compra, porque a gente fez essa entrada aqui nesse candle e pegou uma parte desse movimento aqui de subida na Gol. Então dentro de um atual movimento de queda, de correção, avaliaria compra novamente nessa ação, dependendo do que ela fizer aqui nessa região de antiga resistência, mais relevante ali na faixa dos R$ 25,86 até um patamar de R$ 25,50. Partindo agora para BBAS3, também nesse mesmo formato, tem dois candles de correção, está em cima da média, fechou o gap aqui anterior, é um ponto de suporte, e abaixo disso tem esses dois topos anteriores. Seria mais interessante, na minha avaliação, ter um movimento chegando aqui nessa região para depois gerar sinal de alta para entrar comprando em termos de swing trade a BBAS3. Me chamaria mais atenção esse tipo de entrada do que comprar a superação da máxima do pregão de hoje, com stop que ficaria muito grande, e para gerar 1 para 1 teria que superar bastante aqui esse topo anterior. Então essa entrada não me atenderia nesse momento em termos de compra da BBAS3 Banco do Brasil, apesar de se manter num contexto de tendência de alta no gráfico diário e também no gráfico semanal. Smiles, mais um ativo que depois de um movimento longo para cima que rompeu 3 topos anteriores, vai retornando em cima desses topos anteriores. Se ela também ampliar um pouco mais esse movimento de queda, de correção, em termos de tempo e testando a região aqui anterior de suporte, de resistência, agora como suporte 44,64 ou até mesmo um pouco mais abaixo e proporcionar uma sinalização de fundo, também me chamaria atenção para entrar comprando em termos de swing trade Smiles, SMLS3. BRFS3 no dia de hoje, queda acentuada, queda de 4%, gap de baixa e anulando qualquer tendência de alta do papel. O papel estava enroscado aqui nessa região de topos anteriores. Acabei de mencionar os ativos ali, Gol, BBAS3, SMLS3, ativos que estão voltando em topos que foram rompidos, que pode proporcionar justamente um movimento agora para cima. Só que não necessariamente já de imediato. Ou seja, alguns papéis teriam que ampliar um pouco mais para a próxima semana, a possibilidade de compra em algum desses ativos. Então, no caso da BRFS3, depois de ter gerado esse movimento e ter demarcado aqui uma região de fundo importante com topos anteriores, ela voltou para baixo dessa região, que era um teto aqui, e passou a funcionar como um piso aqui nesse ponto. Então o ativo volta para baixo desse patamar, enquanto não retornar para cima dessa região aqui, principalmente a região ali na faixa dos R$ 23,66, não vejo muita alternativa de compra em cima de Brasil Foods. Inclusive é importante ressaltar, olhando para um prazo maior nesse papel, olhando para o gráfico mensal da Brasil Foods, a gente dá para ver que a tendência de baixa de longo prazo dela permanece, o cenário gráfico de tendência de baixa de longo prazo permanece, observe aqui topos e fundos descendentes,
E dentro desses topos e fundos descendentes, a característica principal é, na hora de subir, não tem muita força para subir. Observe aqui, na hora de subir, não tem muita força para subir. E de novo aqui, já são 8 meses andando aqui, tentando subir de maneira muito fraca, logicamente, se compararmos com esse movimento de baixa. Então, gradativamente, vai aumentando a probabilidade de entrar um novo movimento de queda, assim como aconteceu aqui anteriormente. Então, um papel aí um pouco mais arriscado nesse momento para compras de prazo maior, na minha avaliação, olhando principalmente o gráfico aqui mensal. E o semanal está em cima agora num patamar bem relevante. Se esse semanal voltar forte para baixo dessa média móvel exponencial 3 períodos, que coincide com esses topos anteriores que foram rompidos, aumentará a probabilidade justamente de entrar movimento para baixo, não só no semanal e, logicamente, gerar topo descendente no gráfico mensal. Então, um papel que abortou, num primeiro momento, a possibilidade de entrar na ponta compradora, pelo menos dentro da minha metodologia. Partindo aqui para frente, a gente só para mencionar em termos de suporte para agora para BRFS3, no gráfico diário, o próximo suporte ficaria na faixa dos R$ 22,20. E para a gente fechar aqui, Uzi Minas. Ação que vinha sofrido aqui numa tendência de baixa e resolveu dar uma certa ampliada nessa tendência de baixa. Também ativo que vinha se sustentando em cima dessa região aqui. Era um teto que virou piso, a chamada mudança de polaridade. Inclusive eu tenho um vídeo de aprendizado aqui no canal sobre mudança de polaridade. O que é isso? Então aqui o ativo estava funcionando tudo como suporte, essa região, e ela foi perdida no pregão passado. Pregão de hoje, candle de indefinição, alta de 0,96%. Essa ação só me interessa buscar realmente a operação de compra se voltar para cima dessa região aqui inteira, que antigamente era teto, virou piso e agora tende a funcionar de novo como um teto. Então, se ela voltar para cima desse teto, voltando a funcionar essa região aqui em torno de 9,72 como um patamar de suporte, como um piso para o preço, seja para buscar compra de fundo ascendente ou no gráfico diário ou no gráfico 60 minutos ou até mesmo pivô de alta, é isso que me interessaria mais para compra na Uzi Minas. Então, nesse momento, eu não vejo a operação de compra no Uzi Minas, e se ela resolver patinar aqui, tentar subir e não ganhar força, seja pelo gráfico 60 minutos ou no gráfico diário, me chamaria mais atenção para arriscar a operação na ponta vendedora, gerando topo para baixo desse teto. Então é isso, amigos. Muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.